Sim! Eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver circuitos, supervisão, descarga de bateria. Você tem uma bateria que alimenta uma carga quando falta energia. Se a tensão da bateria cair abaixo de 10 volts, você poderá perder a bateria. Então, você tem que ter um circuito supervisor de descarga de bateria que desliga a carga quando a tensão da bateria cair abaixo de 10 volts. Mas aí acontece algo incrível. Sem a carga, a bateria recupera alguma tensão. Então, se o supervisor não prever isso, a carga volta a ligar e o relé que liga e desliga a carga vai ficar batendo. Que situação desagradável! O que fazer? É isso que eu vou mostrar nesse tutorial. Vamos lá? O circuito é mostrado na figura. A chave do circuito é o comparador com histerese. Você lembra? Se você não conhece o comparador por histerese, dê uma olhadinha na descrição desse vídeo. O link está lá. Vou analisar o circuito. Primeiro, etapa de alimentação. O circuito vai ser alimentado pela própria bateria. A tensão da bateria poderá variar entre 14 volts e 10 volts. Então, o CIU2 servirá para regular a tensão em 5 volts para alimentar o relé. O circuito do R1 e DZ1 servirá para alimentar o amplificador operacional. Tensão de alimentação será 6,2 volts. Essa é a tensão do Zener, um dos mais estáveis. Se você puder escolher a tensão Zener, escolha 6,2 volts. Pronto, o circuito está alimentado. A potência é o circuito que irá acionar o relé que alimenta a carga. O transistor de saída é um BC337. A corrente máxima será de 500 mA. Então, o consumo da bobina do relé deverá ser igual ou menor do que 500 mA. O relé é um relé de 5 volts. A tensão tem que ser menor do que 10 volts, que é a menor tensão da bateria. No circuito de alimentação, foi usado um regulador de tensão para garantir a tensão de 5 volts na bobina e corrente suficiente para acionar a bobina. O relé não foi acionado direto pelo operacional, porque o operacional é um circuito de baixa potência. O transistor Q1 foi inserido para inverter o sinal de entrada. Assim, quando a base de Q1, que está ligada ao pino 1 do operacional, for acionada, o coletor desvia a corrente e o transistor de saída Q2 desliga. Isso vai acontecer quando a bateria estiver descarregada. Com a bateria descarregada, o relé estará desligado. Isso foi feito para evitar que, se a bateria cair abaixo de 10 volts, a carga continue ligada. Isso garante que a carga só será ligada quando o circuito estiver funcionando. Quando a saída estiver desligada, o transistor Q1 desliga e a corrente pode seguir para a base de Q2 que liga, ligando o relé. Agora o circuito comparador, que é o coração desses sistemas. Vamos ver como ele bate? O operacional está operando como comparador porque não tem a resistência de realimentação entre a saída e a entrada inversora. É um comparador por histerese porque tem uma resistência entre a saída e a entrada não inversora. O comparador irá comparar o sinal VB, que é uma amostra da tensão na bateria, com o sinal V de referência. Quando a tensão na bateria for maior do que a tensão de referência, a tensão na saída, pino 1, será 0, a menor tensão possível. Nesse caso, sem tensão na base de Q1, não liga, e Q2 liga, ligando o relé que passa a alimentar a carga. Quando a tensão na bateria for menor do que a tensão de referência, a tensão na saída será a máxima, 6,2 volts. Nesse caso, Q1 tem tensão na base e liga, desligando Q2, que desliga a carga, impedindo que a bateria descarregue abaixo de 10 volts. O circuito de amostragem da tensão da bateria é formado pelo divisor de tensão R2 e R3, gerando a tensão VB. A tensão-chave é quando a bateria estiver com 10 volts. Qual o valor da tensão VB? Simples divisor de tensão. VB igual a 2,7 volts, simples assim. Para uma tensão de bateria igual a 13 volts, essa é a tensão mínima que a bateria deverá ter para ser considerada carregada. Note que a recuperação natural da bateria não alcança esse nível. Para chegar a 13 volts, a bateria tem que ser recarregada. Esse é o pulo do gato desse circuito.
Qual a tensão em VB quando a bateria tiver 13 volts? Simples divisor de tensão. Tensão em VB será 3,51 volts. Esses serão os limites. Se VB for igual ou maior do que 3,51 volts, a bateria está carregada e a carga poderá ser alimentada. Se VB for igual ou menor do que 2,7 volts, a bateria está descarregada e a carga deverá ser desligada. Agora vou analisar o comportamento da tensão de referência. É aí que entra a histerese. Vou começar do início, com a bateria completamente carregada. Nesse caso, VB é igual ou maior do que 3,51 volts. Então, a saída no operacional será zero, a menor possível. Com a tensão no pino 1 igual a zero, qual será a tensão de referência? Simples divisor de tensão. Eu vou montar um circuito equivalente para esse caso. Veja que interessante, com o pino 1 em 0 volt, tudo se passa como se R4 estivesse em paralelo com R6. Vou calcular a tensão de referência. O paralelo de R4 com R6 dá 0,77 kΩ. Agora é só aplicar o divisor de tensão. A tensão de referência é igual a 2,7 volts, exatamente a tensão em VB para identificar que a bateria está descarregada. Não é fantástica essa eletrônica? Agora a bateria vai descarregando. E quando VB for igual a 2,69 volts, um pouquinho menos do que V de referência, então a saída do operacional troca. Estava no nível baixo, vai para o nível máximo, será igual a 6,2 volts. No momento que a tensão da bateria cair abaixo de 10 volts, VB cai abaixo de 2,7 volts. O pino 1 do operacional passa para 6,2 volts. Qual o efeito disso na tensão de referência? Veja agora como fica o circuito equivalente. Agora é R4 que está em paralelo com R7. O valor do paralelo não muda, mas a tensão de referência sim muda, porque agora está sendo tomada sobre a resistência de 1 kΩ. A tensão de referência agora vai ser igual a exatamente 3,51 volts, a tensão que considera a bateria totalmente carregada. Note que apenas a carga de recuperação da bateria não vai alcançar esse valor e o relé vai continuar desligado, até que a bateria seja carregada a plena carga novamente. Nesse circuito não está desenhado o circuito de carga da bateria e nem o circuito que detecta que a energia foi desligada. Agora, quando a bateria for completamente carregada, a tensão de VB será maior do que a tensão de referência. E o ciclo volta a se repetir. Essa eletrônica é fantástica. Você viu nesse tutorial uma aplicação prática para o comparador com histerese. Se você conhece outras aplicações com esse tipo de comparador, favor enviar para o professor Bairros, para que eu possa analisar em outros tutoriais. Esse circuito foi uma sugestão do Daniel. Vejam o aluno Daniel testando o circuito. Tá então o projeto, professor. Funcionando no momento com 12,5 volts. Eu vou diminuindo a tensão até ele apagar. Vamos ver então. Estou em 12,5 aqui. Vou diminuindo. Aliás, 10,1 desligou. Agora eu vou subindo. 12,3 ligou. Vamos de novo. 10,1. (12,3). Fechadinho, funcionando. E por favor, se você não é inscrito, se inscreva e marque o sininho para receber as notificações do canal. E não esqueça de deixar aquele like e compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairros. E não tem site? Tem sim, é www.bairrospd.com. Lá você encontra o PDF e tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fique atento ao canal do Professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá!